Que na outra turma teve alguns, tá? Não, eu tava falando, mas não tava tá dando para ouvir. Tá boa? Pronto, tá ótimo. Sei por quê, cara. Tá horrível hoje, tá? Pessoal, vocês já podem colocar o nome, tá? A chamada aí. Então, enquanto vocês vão colocando a chamada, né, o que, é que a gente tem para hoje? A gente tem a correção da atividade passada, certo? Que era a atividade da página 41, tá? Então, você já vai pegando o seu livro, já vai colocando aí na página 41 para a gente fazer a correção. Pronto. No caso, a atividade era sobre o nosso passado perfeito, né? Que é o tempo que a gente estudou, que ele é equivalente, vamos dizer assim, ao pretérito mais que perfeito do português, né? E só lembrando, a gente usa ele para falar de uma ação antes de outra ação do passado, tá? E a gente sempre usa had, né, que é o verbo auxiliar do tempo, né? Had mais o verbo no particípio. Sempre, sem exceção. Had mais particípio, né? Eu lembro que eu chamei a atenção, inclusive eu vou falar isso porque eu estava lendo as respostas, né? E eu vi algumas pequenas confusões, tá? Porque assim, quando a gente está estudando o passado perfeito, ele geralmente se encontra dentro de uma frase em que também há o presente simples. Então, algumas pessoas estavam preenchendo com o presente simples na parte que era para preencher o passado perfeito. E estava dando estava trocando, estava um pouco confuso, tá? Espero que com a correção a gente consiga esclarecer alguns desses pontos. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira diz o seguinte, né? Complete the sentence using the past perfect, né? Complete as sentenças usando o passado perfeito. Então a gente começa o seguinte: she, né, tracinho, here before her father arrived, né? E o verbo que essa atividade está pedindo para a gente usar é o verbo live, tá? Então ela, tracinho, a gente vai usar o verbo live, que é o verbo morar ou viver, aqui antes que o pai dela chegasse. E aí, o que foi que vocês colocaram na letra A? Quem fez? Você vai deixando aí no chat, beleza? Nada? Pronto. Had lived. Pronto. Tem muita gente que tava colocando só lived, certo? Pois está certo, Ingrid. Have lived mesmo. O que acontece? A própria pergunta ela já deu resposta para a gente. Ela está pedindo para que a gente preenchesse com o passado perfeito. Então, essa estrutura que você vai usar, muita gente estava colocando assim, né? Lived. Mas é só a gente lembrar que lived não faz parte, a palavra lived sozinha, ela não faz parte do passado perfeito, né? O passado perfeito é had lived, certo? Então, isso aí, Ingrid, isso aí mesmo. No caso, a letra B. Como é que vocês colocaram? Letra B. Jack, tracinho, é para a gente usar o verbo to read, que é o verbo ler. Como é que vocês colocaram? Had read. Muito bem. Aqui a gente entra na questão lá dos verbos irregulares, né? Porque foi uma observação da aula passada também. Quando a gente tem os verbos regulares, para a gente formar o particípio, basta tu colocar o ed, que pronto, colocou o ed que já está feito, ele já está no particípio. Só que o problema é que a gente tem alguns verbos irregulares. O verbo read, que é o verbo ler, é um verbo irregular. Então você não faz a menor alteração nele, tá? Vai ficar had, read. Então vamos evitar colocar, por exemplo, assim, né? Had readed, que também me chamou a atenção, né? Esse ed depois do read. Só que cuidado, tá? Read é irregular, ele não acrescenta nada, ele fica do mesmo jeitinho. Então isso aí certíssimo, tá, Sara? Se a gente tem o seguinte: I got the promotion because I, tracinho, para a gente usar o verbo agora sell, né? O verbo sell é o verbo vender. Como é que fica? Had sold. Muito bem, Ingrid. Had sold, tá? Tomar cuidado porque não é had sealed, tá? Como eu encontrei também. Had sold. Muito bem. Pronto, letra D diz assim: I knew somebody, tracinho, the house I saw last week. No caso, é o verbo buy, é o verbo comprar, né? Como é que ficou então? The had mais o participio de buy, que vocês colocaram o quê? É isso aí. Had bought. Tudo bem, Ingrid?
Pronto. Essa, no caso, era a questão 1, só essas quatro letrinhas, né? Você vai colocando aí. A gente tem aqui a número 2, certo? Diz assim, supply, past perfect or simple past. Na verdade, é para você meio que completar ou com o passado perfeito ou com o passado simples. Foi aqui que deu problema. Tá, vamos lá. Na 2, a gente tem a primeira, a letra A, que diz assim. I, tracinho, to see, que é o verbo que a gente vai usar, né? Lembrando, to see é o verbo ver, né? Eu, tracinho, the film before Mike talked about it. Ou seja, eu, tracinho, o filme antes do Mike falar sobre ele. É aqui onde a gente vai encontrar o passado perfeito misturado com o presente simples. Geralmente, a gente viu na aula passada, ele muitas vezes se encontra com duas ações. O passado perfeito geralmente é uma ação que acontece no passado antes de outra ação também no passado. Se você prestar atenção, Mike, antes que o Mike falasse sobre o filme, eu já tinha assistido. Então, o ato de ver o filme foi antes que Mike tivesse falado sobre ele. Ou seja, a gente tem dois tempos diferentes. Um tempo que o Mike falava sobre o filme e outro tempo é o tempo que eu assisti. Se o tempo que eu assisti é antes do Mike ter falado, então a gente vai usar nesse caso o passado perfeito. No caso ficaria assim: had seen. Pronto. Caso had mais o particípio do verbo. Vamos lá, letra B. The teacher, tracinho, a gente para usar o verbo give, que é o verbo dar, as a test after we had studied the lesson. E aí, como é que vocês preencheram essa letra B? O professor, tracinho, a nós um teste, depois nós tínhamos estudado sobre a lição. Já corrigi, tá, Ingrid? Nesse caso não, tá? Por que que não? Numa frase, ou a gente vai ter o passado simples, ou a gente vai ter o passado perfeito. Se você prestar atenção na frase, como ela é um período composto, né? Então a gente tem duas orações dentro da mesma frase. A gente já tem o passado perfeito utilizado no final. Se você prestar atenção lá no final da frase, fala assim: We had studied the lesson. Você já tem esse had studied. Vou até colocar aqui no chat também. Had studied. Ele já indica que ele está no passado perfeito. Então, se uma ação está no passado perfeito, a outra também não pode estar no passado perfeito também. Lembra? Geralmente a gente usa o passado perfeito numa mesma frase em que a gente também usa o passado simples. Então, se a gente encontra o passado perfeito numa oração, a outra vai ser preenchida com o passado simples. Por isso que em vez de have gave, nesse caso, a gente deveria colocar só gave. Seria traduzido assim, né? O professor nos deu, né, não nos tinha dado, mas o professor nos deu um teste depois de nós termos estudado a lição. Entendeu, Ingrid? Vamos lá, letra C. Letra C diz assim: they, tracinho, finish, né, que é o verbo finalizar ou o verbo terminar. The work after they had worked for 5 hours, tá? Então, como é que a gente preenche esse espacinho? Como é que vocês colocaram? Ele segue a mesma lógica da questão anterior. Se você for prestar atenção, a gente tem lá no finalzinho, a gente tem o passado perfeito. A gente tem o had worked. Então ficaria como? Ótimo. Finished. Perfeito. Perfeito, Ingrid. Isso mesmo. Finished. Certo? Caso a letra D. Vamos lá. Diz o seguinte, né? Mary didn't go to the movies with us. She, tracinho, verbo se, né? That film. A gente traduz assim, né? Maria não foi ao filme conosco. Ela, tracinho, aquele filme. Nesse caso, como é que a gente faria? Como é que a gente ia preencher? E pessoal, só a Ingrid
Muito bem, Sara. Muito bem. Had sim. Had sim. Isso aí mesmo. Que, como no caso, a gente tem o did na primeira frase, que ele indica que é o passado simples. Então, automaticamente, a segunda frase ela vai estar no passado perfeito, que é você coloca o had, mas o verbo no particípio. Então, é had sim. Muito bem. Exatamente assim. Pronto, a letra E, no caso, é a última, diz o seguinte. She had watched the fruit before she, tracinho, eat it. Caso, como é que ficaria? A letra E. Você nota que a gente já está usando o passado perfeito na primeira frase. Então, a segunda fica o passado simples, que no caso, como ele é irregular, eu já vou deixar aí, tá? Só a gente lembrar que o verbo eat, né, que é o verbo comer, quando ele está no passado, ele é irregular. Então, ele fica ate, tá? Então, ficaria assim. Pronto, essa aqui já foi a 2. Pessoal, só uma pergunta, tá? Vocês estão achando essa parte difícil, de passado perfeito, tá confuso? Que eu senti aqui só a Ingrid respondendo, a Sara e os demais. Um pouco. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Inclusive, foi bom você ter falado isso, vocês terem falado isso, porque a bimestral, desculpa, o simulado que vai valer a nota parcial de vocês, eu estou pensando em abordar só um capítulo. Porque eu havia falado que eu ia colocar o 3, que eram as condicionais, mais esse de agora, que é o do passado perfeito. Eu acho que eu não vou fazer isso. São duas coisas muito pesadas, eu acho. Pelo que eu estou pensando, eu vou deixar só o capítulo 3, tá bom? No capítulo que a gente está vendo agora, como a gente não começou há muito tempo, eu acho que eu vou tirar ele do simulado e eu vou deixar só sobre as condicionais. Eu acho que facilita um pouquinho, né? Fica um pouquinho mais leve. Aí depois que for passar o simulado, a gente volta, a gente revê isso aqui mais vezes. Beleza? Pronto, letra E. Não, desculpa, é a 3. Né? A gente já fez a E. A 3 diz o seguinte, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase. Most of my daughter's friend, tracinho, of the Rolling Stone until I, tracinho, then some CDs the band. Olha que difícil, né? A gente precisaria preencher esses espaços com o passado perfeito, a forma correta do passado perfeito. Nessa daí, a gente tem A, B e C. Qual foi que vocês marcaram? Ó, a Ingrid marcou A. Sara B. Ó, ficou bem dividido. Ok, tá, vamos corrigir. Nesse caso, é a letra A mesmo, tá certo? Por quê? Porque nesse caso, a gente sabe que a gente está falando de passado perfeito. E o passado perfeito, ele é assim, vou até deixar no chat, né? Ele é o had mais o verbo no particípio. Particípio. Pronto, nesse caso, por que não poderia ser a letra B? Nesse caso, a gente tem o verbo hear, né, que é o verbo ouvir, mas hear, essa forma, né, hear, ela está no presente, né? Só que o particípio de hear, que é igual ao passado, né, é heard. Assim, com esse D no final, porque também é um passado irregular, tá certo? Então, não teria como, nesse caso, ser a letra B, porque a forma do hear está no presente. E a gente precisa da forma irregular do verbo, do particípio do verbo. No caso, é heard. Por isso que fica had never heard, certo? As demais é por consequência, né? Porque a primeira, as outras estavam todas erradas. Então, a letra A não tinha como ser diferente, né? Então, primeiro espaço, had never heard. Segundo espaço, show it. E o último, had recorded. Isso aí. Eu tô sentindo que tá sendo difícil. A impressão minha, essa daqui. Vamos lá, do pessoal que comentou aí, tá? Essa é a última aqui. Como é que foi para vocês? A 3. Vocês entenderam? Conseguiram desenvolver a ideia? Pegaram a ideia da questão? E tá, vocês estão tímidos hoje, tá bom.
Tá certo, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar um pouquinho de lado, tá? Essa questão desse capítulo, tá? Eu queria agora fazer, só recapitular um pouquinho o capítulo 3, que é o capítulo que eu vou deixar no simulado de vocês, tá certo? Então, eu vou apresentar uma tela para vocês, só para a gente relembrar, no caso, o capítulo 3, né? Que vai ser a passagem de vocês para a gente revisar, certo? Eu vou apresentar uma tela. Pessoal, eu já peço desculpa que eu não posso apresentar slide. Meu slide está com alguns problemas. Eu não sei porque eu clico, ele aparece que ele não está respondendo. Aí eu peguei e coloquei num documento do Word mesmo, tá certo? Então espero que não atrapalhe. Aí qualquer coisa, quando eu for compartilhar lá no Google Sala de Aula, eu coloco, eu posso converter ele para PDF para ficar mais fácil de abrir. Então vamos lá. Aqui está, né, o conteúdo que vai estar no simulado. Ele vai ser só sobre as três condicionais. Vamos só relembrar os conceitos básicos, né? Quando a gente está estudando as condicionais, a gente precisa pensar no seguinte: a gente precisa entender que nós utilizamos essas condicionais para falar de situações hipotéticas, né? Nós criamos uma situação e a gente depois cria uma condição para que essa situação aconteça. Por exemplo, quando eu digo em português, se eu ganhar na loteria, eu viajarei o mundo. Eu vou até ir copiando esses exemplos para ficar mais fácil. Só me acompanhem no Word, certo? Para deixar em português, tá? Eu vou copiar em português mesmo, né? Se eu ganhasse a loteria. Não, se eu ganhar, desculpa. Foi o exemplo que eu dei, né? Se eu ganhar na loteria, eu viajarei pelo mundo. A ideia da condicional é justamente essa. Nós vamos falar de uma situação que só será possível se uma condição se realizar. Então, aqui, qual é a situação que eu estou idealizando? Viajar pelo mundo. Mas essa situação ela não pode acontecer se a condição não se realizar. E nessa frase, nesse contexto, né, qual é a condição para que eu viaje pelo mundo? Se eu ganhar na loteria. Então, nesse caso, a ação de ganhar na loteria é a condição que eu tenho para viajar pelo mundo. As condicionais elas vão funcionar em torno disso. Eu vou ter sempre um período composto, eu vou ter sempre duas orações. Uma delas vai expressar uma condição e a outra vai expressar o resultado. Então, a gente pode chegar à conclusão que essa primeira oração que eu coloquei aqui em português, ela é a condicional, porque ela expressa uma condição. E a gente aprendeu que quando a gente encontra a condição, automaticamente a gente já sabe que a frase seguinte, né, desculpa, a oração seguinte, a gente vai classificar ela como oração principal. Então a gente poderia fazer o seguinte: oração, novamente aqui a letra. Então, diante dessa frase, o que é que eu tenho? Eu tenho uma oração condicional e eu vou ter também a oração principal. Pronto, oração principal. A oração condicional é sempre aquela que expressa a condição. Então, a oração condicional, nesse caso, é essa. Se eu ganhar na loteria. Pronto, essa é a minha condição. No caso, a oração principal vai ser a outra. Né? Eu viajarei pelo mundo. Em inglês, como é que isso fica? Né? Vamos para o inglês. O inglês vai funcionar dessa forma. Sempre que eu tiver a oração condicional ela vai conter o if. Né? Lembra que o if ela é o elemento fundamental da oração condicional. Então, essa frase em inglês ficaria if, né, se eu ganhar, só a gente lembrar, o verbo ganhar é o verbo win, tá certo? Se eu ganhar the lottery, vírgula, eu viajarei pelo mundo. Então, I will travel around the world. Pronto, assim. Foi o que eu acabei de fazer. Eu expressei a mesma ideia. If I win the lottery, I will travel around the world. O que a gente encontra? Primeira dica. Sempre que você achar o if, esse if ele indica que essa oração é a oração condicional. Beleza? E no caso, a oração seguinte é a principal. Quando a gente está falando de primeira condicional, que são três, né? A primeira condicional, ela se baseia justamente nisso, né? A primeira condicional, vou até colocando aqui. Você vai acompanhando aí comigo. Então aqui a gente tem primeira condicional.
A característica da primeira condicional é a seguinte. Ela tem oração condicional e o tempo verbal da oração condicional ela vai estar sempre no presente. E a oração principal ela sempre vai estar no futuro. Se a gente parar para pensar, é justamente esse primeiro exemplo que eu dei, né? If I win the lottery, I will travel around the world. É justamente uma primeira condicional, porque a gente tem a oração condicional e a gente vê que ela está no presente. Eu estou usando o verbo normal como ele é. E a outra oração, que é a oração principal, que é o resultado, dá para ver que está no futuro. Que a gente lembra, pelo que a gente já estudou, pelo que a gente revisou, na verdade, que esse will, ele indica que a frase está no futuro. É por isso que eu olho para essa frase e digo, olha, essa frase se trata de uma condicional número 1. Porque eu estou vendo que a oração condicional tem o if e está no presente, dá para ver aqui pelo verbo, que ele está no presente, e eu também consigo ver na oração principal que tem o will, que indica o futuro. E como a gente está aqui, né, no resumo das 3 condicionais. Só existe uma condicional que tem essas características, que é a primeira. Nos diz até aqui, inclusive até eu pedi para que vocês meio que copiassem, né, essa tabelinha, né, eu deixei no slide, espero que vocês tenham copiado, tá bom? Que vai ajudar muito para vocês. Se vocês tiverem essa tabelinha em mente, né, sobre a oração condicional e principal de cada uma delas, cara, isso é 70% do caminho andado, beleza? Então, por exemplo, então isso foi a primeira condicional. Vai me confirmando no chat. Deu para relembrar na mente de vocês? Está claro? Ficou claro? Vocês conseguiram relembrar a primeira condicional? Tranquilo, né? Pronto, vamos para a segunda. Eu vou até apagar esse exemplo aqui. A segunda condicional, ela funciona assim. Eu também, como se trata de uma condicional, eu também vou falar de uma situação hipotética. Eu vou colocar uma situação possível e eu vou colocar uma condição para que ela aconteça. Só que a segunda condicional, ela assume outros tempos verbais. Em vez de se eu ganhar na loteria, a segunda condicional funciona assim. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria pelo mundo. Você percebe que mudou a cara, né? Não é mais se eu ganhar na loteria, eu viajarei. Agora é se eu ganhasse na loteria, eu viajaria pelo mundo. E como é que isso aqui funciona em inglês, né? Como isso aqui se trata de uma segunda condicional, é só a gente olhar lá na tabelinha, né? Qual é a característica da segunda condicional? A oração condicional, ela sempre está no passado simples. E a oração principal, a gente tem o futuro do pretérito, né? Que a gente estudou o futuro do pretérito. Ele é formado a partir do would, que é o verbo auxiliar do futuro do pretérito, mais o verbo. Então vamos lá, bota na mente. Oração condicional é o passado simples. E a oração principal é o would mais o verbo. Então como é que ficaria essa frase? Em inglês, no caso, né? Só mudar a cor. Ficaria assim, se, né? A gente sempre que a gente começa a oração condicional tem que ter o if. Se eu, esse ganhasse em inglês é simplesmente representado pelo passado simples, né? No caso, o passado simples de win, no caso, eu peguei aqui um exemplo de um verbo irregular, tá? Ele é won. If I won, né? Se eu ganhasse the lottery. Agora a gente vai para a oração principal. A oração principal é o would mais o verbo. Would. O verbo que ele vai expressar o meu resultado é o verbo viajar. O verbo viajar em inglês é o seguinte, travel. Vai ser completo o resto. Pronto, ficaria assim, né? Se eu ganhasse na loteria, isso aqui é o passado simples, eu viajaria pelo mundo. Esse viajaria, ele corresponde, né? I would travel. Pronto, mais ou menos assim. Isso no caso, porque eu peguei um exemplo, né, de um verbo irregular. Eu poderia pegar um exemplo, né, de um verbo regular, para ficar mais fácil, né? Vamos usar, por exemplo, eu vou deixar aí aparecendo no olho. Vamos utilizar o verbo study, certo? A gente sabe que o verbo study é um verbo regular. Tá? Como é que eu construiria uma frase na segunda condicional utilizando study? É só a gente pensar, vamos pensar em português, tá? O verbo estudar. Me ajudem, tá? Em português mesmo. Com o verbo estudar, que frase vocês conseguiriam pensar nessa segunda condicional? Vocês podem utilizando o chat.
eu posso fazer pelo menos a primeira parte, né? Se eu... Vamos deixar em português, depois a gente passa para o inglês, tá? Se eu estudasse... Pronto, o que é que aconteceria? Se eu estudasse mais... Pronto, vou pegar teu exemplo, Sara. Se eu estudasse mais, teria notas melhores. Muito bem, eu teria notas melhores. Exatamente, é o dilema de todo estudante. Vamos lá. Se eu estudasse mais, eu teria notas melhores. Como isso aqui ficaria em inglês, né? Primeiro, aqui a gente tem a oração que tem o se, né? A gente sabe que essa é uma oração condicional. Porque ela tem o se, é a característica da oração condicional. Então, if I... Esse estudasse vai ser simplesmente o passado simples, né? I studied, if I studied, se eu estudasse more, né? If I studied more, eu teria, seria I would. Esse teria, se fosse colocar teria, literalmente seria o verbo have, que have é o verbo ter e ficaria teria. Mas quando a gente fala em inglês, é muito difícil você ouvir alguém falando ter boas notas. Geralmente eles falam no sentido de ganhar boas notas. Por isso que eu vou substituir na tua frase, Sara, o verbo ter pelo verbo ganhar, tá? Gain é o verbo ganhar. Pode ser o verbo get também. Get também tem o sentido de adquirir. Então, tanto faz, tá? Mas vou colocar gain, beleza? If I studied more, I would gain better notes. Ou poderia ser better grades. Vamos usar outra palavra, né? Fica melhor. Pronto. Se eu estudasse mais, passado simples, eu ganharia, eu obteria, né, melhores notas. Em resumo, super simples, né? Também pega a mesma lógica da primeira condicional, você só mudou os tempos verbais. Vamos lá, pessoal. Sobre a segunda condicional. Ficou claro? Deu para relembrar? Tudo certo? Pronto. Muito bem. No caso, seria, essas duas, né, são até bem parecidas, são até simples. A mais difícil realmente é a terceira, tá? Vamos apagar aqui. Vou até pegar esse mesmo exemplo da Sara, tá? Vamos lá, vamos ver aqui as anotações que a gente tem sobre a terceira condicional. Pronto, a característica da terceira condicional é a seguinte. É uma soma, né? A gente vai utilizar o passado perfeito e a gente vai somar com o would mais o have, mais o verbo no particípio, né? No caso, está bem mais completo. Então, vamos lá, vamos seguir aos pouquinhos dessa estrutura. Vou pegar aquela frase que a Sara deu, deixa eu achar. Essa daqui, vamos fazer o seguinte, vamos transformar ela na terceira condicional. Ficaria como? Se eu tivesse estudado mais, eu teria obtido melhores notas. Deu para perceber que já mudou de cara, né? Se eu tivesse estudado mais, eu teria obtido melhores notas, né? Vamos usar de novo o verbo study, que no caso é o nosso verbo regular, né, de exemplo. Pronto, e como é que ficaria em inglês? If, né, que não pode faltar, if I had, esse é o ponto, porque a gente está utilizando o passado perfeito, e a gente pode colocar que o passado perfeito ele se forma da seguinte maneira. O passado perfeito é igual ao had mais o verbo no particípio. Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo, que a gente está utilizando, que é o verbo study, a gente vai colocar o had antes dele e vai passar esse verbo no particípio. Como ele é um verbo regular, a forma no particípio dele é igual à forma no passado simples, né? É só colocar o ed. Nesse caso, eu tirei o y, porque vocês sabem que tem toda aquela regra de quando tem um y e ele é precedido de consoante, a gente tira o y e substitui pelo i, tá? Então, if I had studied more, se eu tivesse estudado mais, agora a gente vai para consequência, né? Se a gente for lá, vamos subir lá para cima. Subir para baixo aqui não vai. Diz o seguinte, a oração principal, que é a consequência, ela é uma soma do would mais o have, com também o verbo no particípio. Então, esse would have, ele é fixo da terceira condicional, né? Ele sempre está aqui. Então, vamos lá. I would have, isso aqui você pode colocar sem se preocupar, né? Would have. Agora o verbo, né? O verbo que a gente tem, que é o verbo obter, vamos utilizar o verbo get, tá?
O verbo get é um verbo irregular. Então, vamos lá. O particípio dele é gotten, ou também pode ser got. Tanto faz, tá? Então, se eu tivesse estudado mais, eu teria ganhado notas melhores, né? Better grades. Pronto. Então, vamos lá, de novo. Alguém tem alguma dúvida sobre a formação da terceira condicional? Que eu posso explicar de novo, com outras palavras. Tudo certo? Ficou claro? Alguém não entendeu? Cri, cri. Pronto. Pois não, tá? Sem problema. Eu vou até apagar esse exemplo. Eu vou copiar tudo aqui. Olha, a Lisa foi e saiu. Ela pediu para explicar e saiu. Com a internet. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu não vou olhar lá para cima, a gente vai pegar a sua frase aqui embaixo. Eu vou pegar já a frase já feita. Vamos pegar a frase que a gente acabou de montar, né? If I had studied more, I would have got better grades. O seguinte, pessoal, a terceira condicional, ela expressa sempre uma situação impossível. Porque quando a gente para pensar, né, a tradução dela, né? Se eu tivesse estudado mais, eu teria obtido melhores notas. Logo de cara a gente percebe que ela fala de uma situação que era impossível de acontecer. Porque nem eu estudei mais e por isso não tirei melhores notas. Então é uma condicional que fala justamente de coisas impossíveis de acontecer, né? A condição é a seguinte: se eu tivesse feito tal coisa, eu teria feito aquela outra. Esse tivesse, que a gente usa em português, ele corresponde ao had, tá? Então, eu vou colocar aqui, had, nesse caso, é igual a tivesse. Desculpa, tivesse. E na terceira condicional, esse tivesse, ele se soma com o verbo no particípio, né? Só a gente lembrar, o verbo no particípio é o quê? Estudado, cantado, pulado, né? Só se eu tivesse jogado, se eu tivesse cantado, se eu tivesse pulado, se eu tivesse escrito, se eu tivesse dançado. Então, esse tivesse, que é o had, desculpa, é um sinal de igual, ele sempre se soma com o particípio. Pronto. Outra coisa que a gente precisa saber. Quando a gente está falando da oração principal, que é a oração que está lá do outro lado, a gente usa a seguinte expressão. Teria, que corresponde, né? Eu vou até colocar a primeira em inglês, certo? Would have, que é igual a teria, mais o particípio do verbo. Pronto, vou montar uma frase, né? Vou pegar uma frase diferente. Se eu tivesse... Uma mais simples, vamos pensar uma bem mais fácil. Se eu tivesse viajado... Pronto. Se eu tivesse viajado... Vamos pensar em consequência. Se eu tivesse viajado, eu teria sido feliz. Pronto. Se eu tivesse viajado, eu teria sido feliz. O problema é quando a gente vai passar para o inglês. Porque se tivesse, vamos só pensar, se tivesse, ele corresponde a esse had, tá? Então, if, que a gente sabe que o if é igual a se, até vou deixar aqui em cima também, né, para a gente não esquecer. If a gente traduz como se, tá? If I, se eu, e tivesse, como é que tivesse em inglês? Had, tá? If I had, a gente usa agora o particípio do verbo. Qual o verbo que a gente está usando? Né? Se eu tivesse viajado. Esse viajado vem do verbo, vou deixar aqui embaixo também. Vem do verbo travel, tá? Viajar é igual a travel. O que é que eu preciso fazer? A gente viu aqui em cima que o had, ele se soma com o particípio do verbo. Se eu estou falando do verbo viajar, eu estou aqui utilizando o had, certo? Então, eu vou dizer, eu teria viajado. Esse viajado em inglês é assim, tu pega o verbo e você acrescenta um ED. Esse ED, ele vai indicar que o verbo está no particípio. Então, se eu tivesse viajado, então essa é a primeira parte. A primeira parte da condicional já está feita. É simplesmente isso. Se eu tivesse feito alguma coisa.
Então, se eu tivesse viajado, a primeira já está feita. É a segunda que é o resultado. Eu teria sido feliz. Esse teria, como a gente estudou, é isso aqui, ó, would have. Would have, ele significa teria. Então, eu teria. E esse teria, ele é sempre fixo. Toda condicional, toda terceira condicional, ele vai ter esse would have. Todas elas, tá? Eu teria sido. Se a gente pensar, sido vem de que verbo? Do verbo ser, né? Vamos relembrar lá. O verbo ser em inglês é o verbo to be, né? O verbo ser. Esse to be no particípio, ele fica, vou até colocar, ele fica been, porque ele é irregular. Lembrando, os verbos irregulares, a gente não tem como a gente saber. A gente tem que literalmente decorar quais são os verbos regulares e quais não são. Tá? Mas na prova eu sempre deixo lá. Esse verbo é regular, esse verbo não é regular. Eu nunca abandono assim não, tá certo? Então vamos lá. Eu uso o particípio do verbo, sido, e o complemento, happy, feliz. Então ela fica assim, se eu tivesse viajado, eu teria sido feliz. Resumindo, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Na terceira condicional, a oração principal, não, vou começar a oração condicional, ela é igual, pronto, Tomé entrou, só um instante, tá? Had mais particípio. Pronto, e a oração principal. Pronto, tá dando erro aqui, eu acho que foi porque o Tomé entrou. Pronto, vou fazer o seguinte, pessoal, a terceira, eu vou tirar do simulado, tá bem? Eu vou deixar só a primeira e a segunda, que ficou mais fácil. Certo? Pessoal, até mais, tá?